Hallo, hallo, Spätzchen! E hoje a nossa aula vai ser a diferença entre dois verbos, ausleihen e verleihen, que ambos significam emprestar. Então, dá muita confusão aí em relação ao significado dos dois. O que é ausleihen? O que é verleihen? Vamos lá, ausleihen. O que é ausleihen? A primeira possibilidade de ausleihen pode ser emprestar, mas no sentido de dar emprestado alguma coisa a alguém. Então, eu empresto para alguém. Esse é o ausleihen. E aí eu vou ter sempre para alguém, que vai ser jemandem, né? Esse para alguém vai estar no dativo. Se você ainda não conhece o caso dativo, saiba que vai ser da seguinte forma. Você vai simplesmente colocar o nome da pessoa ali, sem preposição, sem nada, tá? Você vai colocar o que você empresta. Então, por exemplo, se eu quiser dizer, eu empresto ao Carlos uma caneta, eu vou dizer, ich leihe Carlos einen Stift aus. Primeira coisa, o ausleihen é um verbo separável. Por isso, esse aus, quando eu conjugo o verbo, tem que ir para a última posição. Se o verbo está conjugado, esse aus ele se descola do verbo e vai para antes do ponto final. Por isso, eu empresto vai ser ich leihe aus. Para eu falar para quem eu empresto, eu vou colocar simplesmente o nome da pessoa. Ich leihe Carlos. Então, para o Carlos, eu preciso colocar só o Carlos. E depois eu vou falar o que eu empresto. Einen Stift, uma caneta. Então, eu empresto ao Carlos uma caneta. Ich leihe Carlos einen Stift aus. A ordem dos fatores é obrigatória, tá? Primeiro eu digo para quem eu empresto, depois eu digo o que eu empresto. Vamos para mais um exemplo? Se eu quiser pedir para alguém assim, você pode me emprestar o livro? Você pode me emprestar o livro? Então, você vai falar, kannst du, você pode. E quando eu tenho o verbo kannst, que é pode, o outro verbo, que nesse caso aqui é emprestar, vai estar no final da frase. Kannst du, blá, 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 ausleihen, né? Isso aqui é uma outra questão. Em alemão, os verbos ficam sempre, né? Se tiver um segundo verbo, sempre no final da frase, antes do ponto ali. Então, se eu tenho kannst, que é o primeiro verbo, você pode, kannst du, você pode, o verbo ausleihen vai estar no final. O que vem no meio ali? Primeiro eu falo para quem, então é mir, né? Mir significa me. E depois eu falo o livro, das Buch. Então, kannst du mir das Buch ausleihen, você pode me emprestar o livro. Então, percebeu? Ausleihen, quando eu falo para quem e eu falo o que, é o emprestar no sentido de dar emprestado. E se eu quiser dizer pedir emprestado? Pedir emprestado também é ausleihen, tá? Só que você vai ter que usar o sich. O que é o sich? É o reflexivo. Se você ainda não aprendeu o reflexivo, só preste atenção. É que a estrutura vai ser algo do tipo assim. Eu me empresto algo de alguém, tá? Nossa, que estrutura esquisita, Lud, eu sei, mas é assim mesmo, tá? Essa aula realmente é um pouquinho mais avançada, você já tem que ter algumas bases aí para você saber essa diferença. Então, você vai precisar de um verbo reflexivo e isso é uma coisa muito interessante. Verbos reflexivos em alemão nem sempre são reflexivos em português. Por exemplo, se eu digo assim, eu me lembro. Esse me é o reflexivo, né? Eu me lembro. Ou ele se lembra. Esse se é o reflexivo. Tem lógica esse verbo ser reflexivo? Não. Por que eu me lembro? Eu me lembro dele. Eu não estou fazendo uma atividade em cima de mim mesma para que eu me lembre dele. Não. Eu me lembro dele, não tem nada de exatamente eu fazendo uma atitude, uma ação em cima de mim mesma. Não. É arbitrário, não tem lógica, né? Eu me lembro, eu me esqueço, não tem lógica, tá? E alemão vai ser a mesma coisa. Diversos verbos não tem lógica. Por que pedir emprestado eu vou precisar dizer eu me empresto do fulano? Não tem lógica. A estrutura é a seguinte. Você vai precisar do verbo do reflexivo sich. Você vai precisar falar etwas, o que você prega emprestado. E você vai ter que falar von, que significa de jemandem, alguém, de quem. Eu sempre gosto de dar uma frase, porque fica mais fácil a gente ver. Olha lá. Ich leihe mir den Tisch von meiner Schwester aus. Então, ich leihe aus. Ich leihe, eu, leihe, empresto, com o aus lá no final, porque é um verbo separável, como a gente viu. Ich leihe aus, eu empresto, tá? Eu empresto no sentido de eu dou emprestado ou de eu pegar emprestado. Eu vou precisar da estrutura do resto da frase.
Se eu tenho mir, ich leihe mir, opa, eu pego emprestado, porque o ich sou eu e o mir está se referindo a eu também. Então, é um reflexivo, é isso que a gente chama de reflexivo. Quando eu tenho duas palavrinhas se referindo à mesma pessoa. Eu me empresto. Se eu me empresto, na verdade, eu pego emprestado. Den Tisch, a mesa. Von, de meiner Schwester, minha irmã. Então, eu me empresto a mesa da minha irmã. Essa é a estrutura em alemão de eu pego algo emprestado com a minha irmã, que a gente falaria assim, né? Eu peguei a mesa emprestada com a minha irmã. Em alemão eu falo, eu empresto a mim a mesa da minha irmã. Uma estrutura louca, tá? Vamos ver um outro exemplo. Kann Frank sich deinen Computer ausleihen? Kann Frank. O Frank pode. E lá no final, como eu tenho o verbo kann, que é poder, né? Ele pode. O último verbo, né? O segundo verbo da frase, que é emprestar, vai estar na última posição. Porque nós já vimos que quando a frase tem dois verbos, o segundo verbo está sempre na última posição, que é ausleihen, né? Emprestar. Então, Frank pode emprestar. Só que é emprestar ou pegar emprestado? Peraí, deixa eu ver se é um reflexivo. Tem. Eu tenho o sich, que já significa ele vai emprestar a si mesmo. Ou seja, em alemão, essa estrutura significa pegar emprestado. Deinen Computer, o seu computador. Então, eu nem preciso falar o computador do fulano, porque o dein já tem essa ideia do do, né? Eu falo assim, o computador da Carla, ou o computador da Carla, ou o seu computador, é a mesma coisa. Aqui, o computador, o teu computador, ou o computador de tu, é a mesma coisa, né? Um pouquinho complexo aí. Kann Frank sich deinen Computer ausleihen? O Frank pode pegar o seu computador emprestado, pode tomar emprestado o seu computador, é essa a ideia. Gente, como eu falei, uma aulinha um pouco mais avançada aí, nível, digamos, B1. Então, se você não está nesse nível ainda, não se desespere se você não está entendendo as explicações, tá? E, por último, o verbo verleihen, que é o segundo verbo que também significa emprestar. Só que o verleihen, ele vai ser emprestar no sentido de... seria quase alugar, né, que a gente fala em português, porque você vai receber um valor em troca de emprestar alguma coisa. Então, é alugar, né? Por exemplo, eu posso dizer, mein Onkel verleiht Fahrräder und Roller. Mein Onkel, meu tio, verleiht, aluga, Fahrräder, bicicletas, und Roller e patinetes. Mais um exemplo. Nico hat viele Kursbücher, deshalb könnte er sie verleihen. Então, Nico hat, o Nico tem, viele Kursbücher, muitos livros didáticos, né? Kursbücher são os livros para você fazer um curso, né? Deshalb, por isso, könnte poderia, ele poderia. O segundo verbo vai estar lá no final, porque o verbo könnte é o primeiro verbo, eu preciso do segundo verbo que vai estar sempre na última posição. Verleihen, alugar, eles, né? Então, o Nico tem muitos livros, por isso ele poderia alugá-los. E pronto. Então, essa é a diferença de ausleihen para verleihen, que vocês me perguntam sempre. Ausleihen significa emprestar ou pegar emprestado, e verleihen significa emprestar, mas no sentido de monetário da coisa, ou seja, alugar. Então, gente, é isso por hoje. Das ist alles. Tschüss!